Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Não é? Poxa, eu estou muito feliz, gratificante estar mais, Deus nos conceder mais uma semana para que nós pudéssemos, através desse culto, louvá-lo e adorá-lo em espírito e verdade. Então, uma boa noite para cada um de vocês, que Jesus seja com a vida de cada um de vocês, com seus familiares, né, com a sua noite, e vamos juntos aqui, né, com a direção do Espírito Santo de Deus, para celebrar Cristo Jesus com esse culto de louvor e adoração. Nós somos gratos ao Senhor Deus por nos conceder mais uma semana, mais uma terça-feira, e nós somos muito gratos, né, e felizes estamos por essa oportunidade. Eu espero que vocês estejam bem, que seus familiares estejam bem. Vamos seguir agora. Eu separei aqui, eu não ia nem colocar música, mas eu separei uma aqui, vamos ver se ela vai entrar, que ela não quis entrar ainda agora. O problema todo é que tem uns comerciais que aí... eu não tenho para cantar, melodia vem dele, minha vida está em Deus, Jesus Cristo é o motivo da minha canção, é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. E é com essa poesia ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós vamos agora clamar o nome dele, né? Ele é a nossa canção, ele é a nossa vida, ele é tudo para cada um de nós. Luci, meu amor, Deus abençoe, que bisnetinha linda. Poxa vida, fiquei muito feliz de ver lá o seu story lá no Facebook e aquela gracinha daquela criança. Olha, meus parabéns, Luci, te amo, tá? Deus abençoe a tua vida. Uma boa noite a todos vocês que estão chegando agora. Que Jesus abençoe ricamente a vida de vocês. Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, mais uma vez nesse dia eu me coloco diante do teu trono de graça para clamar e glorificar o teu santo nome. Primeiramente, colocar diante do teu trono, Pai, os meus arrependimentos, Pai, pedindo ao Senhor Jesus que me lave com o seu sangue, ó Senhor, e que eu possa ser realmente um instrumento do teu Santo Espírito, sem impedimento, para alcançar cada uma das vidas que estão aqui conosco agora e aquelas que ainda entrarão durante a transmissão e as que receberão os vídeos. Ó Pai, que tu sejas, Pai, com a vida de cada um, com os seus familiares, Pai. Abençoe, Pai, esse momento, o culto, a palavra, que assim como tu falastes ao meu coração, que tu possas falar ao coração de cada um dos teus filhos que irá nos ouvir e nos ver. Ó Pai, que tu possas proteger a vida de cada um. Seja conosco, eu oro e faço em nome de Jesus. Amém. Solange, o vento... Ô Joselito, boa noite. Selma, boa noite, Deus abençoe. Você está ouvindo o barulho do vento ou não? Vocês estão ouvindo o barulho do ventilador? Porque senão eu vou ter que mudar de posição aqui. Obrigado, Joselito, também na Ana Paula. Estimo melhoras para vocês. Que Deus abra as portas aí para os tratamentos que vocês, exames que vocês precisam fazer. Boa noite, Rosana. Jesus seja com a sua vida, querida.
Que Deus possa te abençoar, te proteger e te guardar. Né? Tem mais uma pessoa ali, mas eu acho que é o Joselito, eu acho que é o Joselito. Então nós vamos seguir, né, com a palavra de hoje. Né? Nós ouvimos Jesus Cristo, a canção, né? E depois nós tornaremos a usar no final. Givani, boa noite, querida. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão ouvindo um barulho assim do ventilador? Está incomodando vocês? Amém, amém. Então nós vamos hoje trabalhar, né, com uma palavra, né, que tem um tema: é preciso ter coragem para viver sem Jesus. Então é preciso ter coragem para viver sem Jesus. Boa noite, Selma. Nós precisamos ter muita coragem, irmãos, para viver sem Jesus. Ele mesmo diz, né? Sem mim nada podeis fazer. Né? Então eu vou aqui trabalhar em cima de uma historiazinha, né? Uma coisa que eu me recordo, que me veio à memória, né? Durante essa mensagem, procurando alguma coisa para trabalhar na introdução, e me veio essa história, né, da minha infância, né? Eu tinha um amigo, né, que os pais dele tinham um sítio, quase uma fazenda em Juiz de Fora, né? E eles tinham uma plantação de aipim, uma série de coisas, tinha uma vaquinha, tinha cabra, tinha uma série de animais, né? O nome dele era Gustavo, né? Era um grande amigo, ele ainda era pequeno como eu, nós éramos pequenos, e ele morava na fazenda da família dele, né? Não era bem uma fazenda, eu coloquei fazenda, mas não sei quantos hectares pode ser uma fazenda, eu não tenho ideia. Né? Não havia estrada nem energia elétrica na região para iluminar a casa, ou usava-se óleo de copaíba ou querosene. Nos dias em que se juntavam à noite para jogar futebol, eram feitas algumas fogueiras. E essas fogueiras ficavam em lugares estratégicos, em frente à casa, para enxergarmos a bola rolando. A gente ficava jogando bola. Né? Então se fazia fogueira, o pai dele fazia fogueira para que a gente pudesse poder brincar. Porque não tinha nada para fazer de noite, né? O pessoal dorme muito com as galinhas, mas escurece na roça, você não tem o que fazer, né? E quando nos mudamos, né? Quando eles se mudaram lá para a cidade, né? Que continuaram com a fazenda, mas foram para uma casa na cidade, havia já energia. E somente à noite. À noite tinha energia, durante o dia não, mas de noite tinha. Depois foi construída uma pequena hidrelétrica que servia a cidade. Depois disso, não se conseguia viver sem eletricidade. Essa foi a verdade, né? Lá em Juiz de Fora. Né? Não era bem um distrito de Juiz de Fora, para dentro, a parte rural de Juiz de Fora. Né? Desde pequeno, eu fui assim, ensinado comigo a ter fé em Jesus como importante herança espiritual e cultural. Alguns procuram todos os meios necessários para crescerem nela. Outros não lhe dão a devida importância, mas chega um momento que eles voltam a procurar a Deus. Viver sem Deus, para quem não tem fé, é como viver sem luz. Sabe, a historinha do Gustavo foi para mim poder pegar essa deixa aqui, né? Então, sabe, viver sem Deus, viver sem Jesus Cristo, para quem tem fé, é como viver sem luz. Nós precisamos de Jesus para ter luz, para ter vida. A luz que nós falamos é a vida. É Jesus que nos dá a vida. Não esse sopro da vida que está conosco, mas Ele nos dá a vida verdadeira, que é a vida eterna. Né? Uma vida sem fim. Né? E aqui nós vamos trabalhar em cima do Evangelho de João, capítulo 3, né? O verso 16, que sabe, o versículo
áureo bíblico, né? João 3,16, todo mundo sabe, né? Do 16 ao 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Apenas as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Que Deus assim, não, ainda temos mais um. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra, né? Os irmãos me perdoem, hoje eu estou um pouco lento, estou com muita dificuldade, eu estou num processo quimioterápico, então está bem complicado para mim, mas a gente segue, né? A gente vai seguir. Eu estou com uma dor de cabeça, consequência da quimioterapia, que está dificultando de eu enxergar, está dando um monte de... Mas a gente vai continuar através do Espírito Santo de Deus. O caminho da salvação passa pela fé no Salvador. Crer, neste caso, não se limita a confessar com os lábios que Jesus salva, mas requer também que assimilemos o seu modo de ser, ou seja, total submissão à vontade de Deus. E expressa na vivência, no amor entranhado ao próximo, sem jamais deixar-se levar pelo egoísmo. Jesus se apresenta como luz enviada por Deus ao mundo para que quem nele crê tenha a vida eterna. Queridos, é uma questão de... Quando a gente fala de crer, eu queria desmiuçar isso mais, mas a minha cabeça não estava legal. Mas quem crê verdadeiramente está salvo. Agora, sabe, mas quando a gente crê, é necessário que os frutos apareçam. Para que a gente, sabe, as pessoas possam ver em nós. Nós não precisamos falar, mas as pessoas conseguem ver em nós a presença do Espírito Santo de Deus. Não só as pessoas da rua, mas as pessoas de casa. Você passa a ser uma coisa refratária do Espírito Santo até na sua vida para as pessoas. Então, Fred, querido, Jesus te abençoe. Que bom você estar conosco essa noite. Então, é necessário, queridos, que a gente tenha essa visão. Ele realmente não veio para condenar o mundo, ele veio para salvá-lo. Sim, mas nós teremos uma segunda vinda de Jesus que será para o julgamento, que será para a condenação. E nós não queremos estar nessa miúca aí, né? Nesse grupo. Né? A condenação vem somente para aqueles que não acreditam no Filho unigênito de Deus, para aqueles que não vivem o Evangelho, para aqueles que vivem uma vida torta. É isso. A condenação vem para essas pessoas. São as pessoas que não obedecem. Né? Então, para isso vem a condenação. Jesus fala sobre julgamento. O fato de não aceitar Jesus como luz faz com que os homens vivam nas trevas. Quem vive nas trevas acredita que suas ações não são denunciadas. Que se aproxima da luz tem suas ações realizadas em Deus. Queridos, as pessoas fazem as coisas erradas e acham que não vai vir à tona. As coisas vêm à tona com o tempo. Sabe, a experiência de vocês mesmo. Né? Quantas pessoas vocês conheceram durante anos e em determinado momento vocês viram quem realmente
ela é. E isso é uma coisa latente. Isso acontece com as pessoas. É a mesma coisa com Jesus. As pessoas, elas dizem, eu tenho fé, eu vivo, eu aceitei Jesus, mas as atitudes não confirmam isso. Essa é você aceita a escolha dele, né? Ele que nos escolheu. Né? Então, poxa, se a gente não tiver essa consciência, que, sabe, nós precisamos, né, ser uma única pessoa, buscar as coisas do reino de Deus, buscar o que é justo na vida, a justiça de Deus, e não se preocupar com mais nada, porque as outras coisas Deus sempre nos concede. O que são as outras coisas? É a sobrevivência, querido. É a saúde, precária ou não, Deus está nos dando. Então as outras coisas a gente não precisa se preocupar. Vamos nos preocupar em viver o Evangelho. É isso que nós precisamos nos preocupar. Até que podemos querer viver sem Ele. Tem pessoas que querem viver sem Ele. No entanto, Ele está sempre onde menos esperamos, para nos ajudar a enxergar por onde anda a nossa vida, para que possamos encontrá-lo. Sabe, queridos, é uma coisa fantástica como Deus nos ama. Sabe, o Espírito Santo está sempre ao nosso lado, nos confortando, sabe, nos dando ânimo, sabe, não deixando a gente pecar. E se a gente pecar, Ele nos incomoda para que a gente possa nos arrepender. Então, querido, poxa, é necessário uma mudança na nossa vida. Sabe, olha, eu presto muita atenção, e eu tenho ouvido de pessoas sérias, né, mensagens assim, falando sobre arrependimento, falando sobre uma vida santa, e isso tem sido uma coisa constante. As pessoas não dão ouvidos. Olha, isso me lembra Noé, né? Noé falava que vai vir a chuva, ninguém nunca tinha visto chuva, não acreditava. E chegou o momento que a chuva veio. E Deus lacrou a porta da arca por fora. E Noé não podia nem abrir para salvar aquelas pessoas. E aquelas pessoas sucumbiram. Todos sucumbiram. Elas, os seres humanos, os animais, a vegetação, tudo sucumbiu. Sabe? É assim, queridos. A gente não dá ouvido às vezes. Tem pessoas que não dão ouvido, sabe? Mas pode ter certeza que Ele virá. Ele virá quando menos nós esperarmos. Ele estará nas nuvens. Ou então, querido, se Ele nos levar antes, nós vamos ter um encontro com Ele ou não. Então é uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso. Não é ficar contemplando, eu sou crente porque sabe o coral, porque sabe eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Queridos, não vai nessa. O importante é viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas preocupadas com tantas coisas que não levam a nada. Tem pessoas fazendo coisas, falando coisas que não levam a nada. Mas de Jesus, de verdade, a pessoa não fala. Tem pessoas que pedem igualdade de ser humano com o Todo-Poderoso. Isso a gente não pode, a gente não tem como fazer isso. Sabe? A gente precisa mudar. A gente precisa ver que só Jesus pode realmente mudar toda a história. Como já fez isso, mudou a nossa história. Só Jesus, queridos. Só Jesus. Nós que vivemos uma sintonia com Deus,
né? Devemos ajudar o mundo, como Jesus fez ver a Nicodemos. Precisamos ajudar as pessoas que perceberem que estão sem luz, sem Jesus, sem a luz de Jesus. Ninguém pode viver sem a luz de Jesus. Jesus está aí, na porta, batendo estrategicamente. É só a gente abrir, deixar ele entrar e ele ceiar com a gente. Ele sempre está estrategicamente esperando a hora de agir. Só depende do seu sim. Ele está iluminando os cantos da nossa vida, para que ela sendo vivida na luz, ele não só está se impondo, mas se propondo para salvar a todos. Boa noite, Miguel. Jesus abençoe a sua vida. Queridos, eu tento fazer isso, Miguel, o que você está falando aí, todos os dias. Eu vivo o Evangelho todos os dias. Tem dia que eu tropeço, mas eu me arrependo. Mas eu tento viver o Evangelho todos os dias. E tento ser realmente uma vitrine translúcida, onde as pessoas possam ver, através da minha vida, o Espírito Santo de Deus. E eu sinto que eu posso não ter alcançado esse objetivo completamente, mas que eu tenho avançado, porque eu tenho lutado para conseguir isso. Eu tenho lutado, Miguel. Eu tenho, colocado de mão tudo que diz respeito à minha fisiologia e colocado Jesus Cristo acima de todas as coisas. Então isso é que me dá força, isso é que me move, porque eu abandonei de vez, as coisas que não importam. Eu estou preocupado com o que importa, e o que importa é Jesus Cristo, é obedecer. Então eu realmente vivo produzindo, dentro do possível, uma vida transparente, uma vida translúcida, transluzindo a presença do Espírito Santo, a luz, a glória de Deus, entende? Através da minha obediência, através da minha vida. Não sou um exemplo para as pessoas, não é essa a pretensão, mas eu tenho que ser um exemplo dentro da minha casa. Se eu for um exemplo dentro da minha casa, com certeza eu serei um exemplo para qualquer outra pessoa. Agora, se eu não consigo ser um exemplo dentro da minha casa, poxa, eu não vou conseguir ser exemplo para ninguém. Entendeu? Então eu acho que o princípio de tudo começa dentro da sua casa. A gente tem que viver Jesus dentro da nossa casa, tem que ser o pastor da casa, tem que pastorear a família, tem que, clamar para Deus dar alento, dar conforto à família nos momentos difíceis. Você não pode ser uma pessoa que está ali para atrapalhar a ação de Deus dentro da sua família. Então eu digo, tudo começa dentro da família. Aí nós vamos produzir exemplos dentro da família. Consequentemente, podemos produzir exemplos lá fora, não com vaidade, nem com essa pretensão, mas simplesmente vivendo o Evangelho. Aí a gente acaba produzindo exemplos. Mas não foi intencional. Você apenas está vivendo um Evangelho. Então, Jesus se propondo para salvar a todos. Busquemos essa salvação,
que Ele nos oferece gratuitamente. Irmãos, é gratuitamente. Sabe? Tem condições, mas é de graça. A condição é obedecer. Essa é a condição. Então nós só precisamos ser obedientes. Mas nada, sabe? Não podemos viver sem Jesus. É louco a pessoa que vive sem Jesus. É impossível, queridos, viver sem Jesus Cristo. Sem a presença de Jesus, a vida é realmente, sabe, turva. É como não tivesse energia elétrica lá em Juiz de Fora com Gustavo, como eu comecei contando a história do meu amiguinho de infância, né? É como a história dele lá. Ele vivia sem luz, sabe? Até que um dia a hidrelétrica se instalou lá. Ele foi morar na cidade e a hidrelétrica construíram uma hidrelétrica e aí começou a ter energia elétrica. Aí ninguém conseguia mais viver sem energia elétrica. É a mesma coisa, quando você conhece Jesus, você não consegue mais viver sem Ele. Entende? Então é isso que nós precisamos, isso precisa estar na nossa mente. Entendeu? A gente precisa parar e refletir sobre isso. Eu realmente, eu tenho Jesus? Ou eu apenas digo que tenho? Porque quem tem, se arrepende. Quem tem, sabe, pode até se irar, mas vai se arrepender. Quem tem jamais vai falar mal do outro, vai ser maledicente, vai ser mentiroso, ou se for, vai se arrepender. Entende? Então, uma pessoa que vive tudo isso e não se arrepende, poxa, ela tem Jesus? O que mostra a palavra é que ela não tem. Porque Deus não convive com pecado. Uma pessoa que tem Jesus e aquela pessoa que não perdoa? Não é possível. Aquela pessoa que tem Jesus e é corrupta? Não é. Entendeu? Aquela pessoa que tem Jesus julga as outras pessoas? Tem pré-julgamento de outras pessoas? Não. A pessoa que tem Jesus não pré-julgou ninguém. Ele disse, eu não vim para julgar, ele vai vir assim, a segunda vinda é para julgar. Mas a primeira não foi para julgar, ele não nos deu nenhum exemplo de julgamento. O exemplo dele foi de amor, de perdão. E que vida nós estamos tendo? Uma vida de acusação, uma vida difícil, uma vida que a gente só acusa, coloca a culpa nas pessoas quando nós não queremos assumir os nossos erros. Então, queridos, nós precisamos ter uma mudança. Queremos alcançar o céu, não é prédio onde a igreja se reúne, ali você não vai alcançar o céu, querido. É a sua comunhão pessoal que vai te levar ao céu. É o seu dia a dia que vai te levar ao céu. Aquele prédio, normalmente, para muitas pessoas, aquele prédio foi o local aonde ele conheceu Jesus. Mas para ter a salvação, ele precisa ter uma comunhão pessoal. A igreja é um lugar para você ter comunhão com o seu irmão. Ali você vai, se reúne no prédio, a igreja junto com a igreja e tem comunhão junto. E aí presta um culto, tudo mais, mas a sua comunhão com Deus, ela é pessoal, é você e Deus no seu dia a dia. É isso que dá crescimento espiritual. Isso traz santificação. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre essas coisas. E ver como está a nossa vida.